Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e hoje nós vamos trabalhar uma atividade interativa sobre o conteúdo que nós vimos na aula anterior. Bem, antes de falar um pouquinho sobre esse conteúdo, a nossa aula é de língua inglesa e hoje nós temos uma atividade interativa sobre o Past Continuous, certo? Então, a nossa aula é do 7º ano, o componente curricular é a língua inglesa e a única unidade temática Past Continuous. A habilidade é a habilidade 18 de língua inglesa do 7º ano. Ela visa o quê? Utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos orais e escritos, mostrando relações de sequência e causalidade. No caso da nossa aula hoje, nós já vimos o passado simples e hoje nós vamos fazer a atividade interativa do passado contínuo. Bem, antes de nós iniciarmos a atividade, nós vamos fazer aquela nossa revisão, rever o que foi dito, reforçar esse conteúdo, aí em seguida nós vamos fazer algumas questões para nós vermos se esse conteúdo realmente foi assimilado. Então, passado contínuo, o que ele descreve? Ele descreve ações que começam em um tempo no passado e que estavam acontecendo quando outra ação ocorreu. Essas ações, elas acontecem no passado e que há uma noção de continuidade nesse tempo passado. Então, o passado contínuo é ações passadas que aconteceram, como o próprio nome diz, no passado, e que houve uma continuidade, houve um progresso nesse momento que foi o passado. Quando nós devemos usar o past continuo? Quando nós utilizamos esse tempo verbal? O past continuo ele deve ser utilizado para referir a uma ação que estava em andamento no passado. Olha o exemplo que nós temos aqui em português. Ela estava trabalhando ontem. Essa ação aconteceu no passado, mas nós vemos que esse verbo aqui, trabalhando, ele indica uma certa continuidade. Já aconteceu, mas houve uma continuidade. Eu estava jogando no fim de semana. Essa ação também já aconteceu. E quando nós utilizamos esse verbo aqui, jogando, indica também que essa ação houve uma continuidade. Eles estavam conversando no restaurante. Há também a noção de continuidade, mas no passado. Então, esse aqui digamos assim, quando nós nos referimos dessa forma, nós estamos usando o passado contínuo, past continuous. Nós vimos também que para escrever essas frases, nós utilizamos o quê? Utilizamos o verbo to be no passado, que é was e were, mais o verbo principal terminado em ing, em ing. Então, a construção dessas frases geralmente vão vir o sujeito, o verbo to be no passado, was e were, lembrando que o was eu uso para I, he, she e it, e were eu uso para you, we e they. Mas o verbo terminado em ing. Vamos ver a construção? Aqui nós temos a frase She was working yesterday. She was. Nós temos o sujeito she. Was, que é a forma do verbo to be correspondente ao sujeito. Working é o verbo work, que é o verbo trabalhar, com o acréscimo do ing e o complemento. Então aqui essa frase vai ficar, ela estava trabalhando ontem. Digamos assim, esse verbo ele vai indicar essa certa continuidade. I was playing on the weekends. Eu estava jogando no final de semana. Então aqui nós vemos a construção, sujeito, I, was, o verbo to be correspondente ao sujeito, playing é o verbo play, mais com o acréscimo do ing, on the weekends, no final de semana. Então essas ações aqui indicam essa continuidade no passado. A construção sempre vai ser sujeito, verbo to be, verbo principal com acréscimo do ing. Aqui nós temos essa forma, como eu falei para vocês, nós temos o sujeito, was e were. Por que was e were? Porque é a forma do verbo to be no passado. E aqui eu coloquei para vocês, para nós relembrarmos. Was eu uso para I, he, she, it. E were eu uso para you, we e they. E qualquer sujeito que corresponda a esses pronomes. Mais o verbo principal com o acréscimo do ing e o complemento dessa frase, se houver complemento. Então, a estrutura básica é essa. Agora, se essa frase vier na forma interrogativa, vai mudar um pouquinho. Por quê? Na forma interrogativa, nós trocamos a posição do was e do were. Nós colocamos o verbo to be no lugar do sujeito e o sujeito no lugar do verbo to be. Há uma inversão. Isso nas frases interrogativas. Aqui, nós temos was she working yesterday? Ela estava trabalhando ontem. Então, aqui, para formar essa frase interrogativa, nós vimos que o verbo to be ele vai vir primeiro do que o sujeito.
Então, verbo to be, sujeito, o verbo com o acréscimo do ing e o complemento da frase. Lembrando que frases interrogativas nós sempre temos que colocar o ponto de interrogação. Já a forma negativa, ele vai usar a mesma estrutura da forma afirmativa e o diferencial vai ser o not após o was e were. Olha o exemplo. I was not sleeping. Eu não estava dormindo. Sujeito, verbo to be, o not após, para negar essa ação, e o verbo principal com o acréscimo do ing. Se houver complemento, complemento vem após. Se essa frase for uma frase curta, vem até aqui. I was not sleeping. Eu não estava dormindo. Para indicar que essa ação, que digamos assim, que houve uma continuidade, não aconteceu. Coloquei para vocês algumas regras para o uso do ing no verbo principal, que é a formação do gerúndio. Geralmente, a maioria dos verbos é somente você acrescentar o ing, ó, play, playing, eat, eating, walking, walking. Verbo jogar, comer e caminhar. Aqui só houve o acréscimo do ing, não houve regras nesse caso aqui. Regras assim, exceções, quer dizer. Agora, nós temos algumas exceções. Os verbos que terminam em E, não em letra E, não vai haver somente o acréscimo do ing. O que acontece? Se esse verbo terminar em E, nós vamos retirar a letra E e acrescentar o ing. Nós temos aqui have, having, write, writing. O que nós fizemos? Retiramos o E e acrescentamos o ing. Agora nós temos aqui agree, que é uma exceção, termina com dois Es. Nesse caso desse verbo, é somente acrescentar o ing, certo? Então, todos os verbos terminam em E, exceto agree, nós retiramos o E e acrescentamos o ing. Agora, se esse verbo for um verbo de uma só sílaba e terminar em consoante, vogal e consoante, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar a consoante do final, a última letra, e acrescentar o ing. Olha o exemplo. Cut. Cut, consoante, vogal e consoante. Ele possui somente uma sílaba, ele é monossilábico. O que nós vamos fazer? Dobramos a última letra, no caso a letra T, e acrescentamos o ing. Cutting. Stop. Consoante, vogal e consoante, das três últimas letras. O que nós fazemos? Dobramos a última letra e acrescentamos ing. Há também uma regra, que ela não foi colocada aqui, mas nós vimos, que se esse verbo ele possui duas sílabas e a última sílaba for tônica, ele vai entrar nessa mesma regra aqui. Dobra-se a última letra e acrescenta o ing. Os verbos que foram terminados em IE, o que nós fazemos? Nós retiramos esse IE, acrescentamos o Y e o ING. Olha o exemplo. Retiramos o IE, acrescentamos o Y mais ING. Die, que é o verbo morrer. Retiramos o IE, acrescentamos o Y e o ING. Dying, morrendo. Lie, que é o verbo mentir. Termina em IE. O que nós fazemos? Retiramos o IE e acrescentamos ING. Então, essas são as regras que nós vimos na aula anterior e que eu fiz questão que nós fizéssemos essa revisão para nós reforçarmos e passarmos para a nossa atividade interativa. Então, nós vamos ver agora algumas questões sobre o past continuous, essas ações que indicam ações passadas que houve uma certa continuidade no passado e que nós temos um verbo que acompanha o verbo principal, que qual é o verbo? Isso, o verbo to be, was e were, de acordo com cada especificidade. Na primeira, pede para você fazer o quê? Marcar a opção que preenche as lacunas com past continuous dos verbos entre parênteses. Então, aqui em todas as questões que nós vamos ver aqui no primeiro, os verbos vão estar entre parênteses e nós vamos colocar esse verbo no past continuous. Lembrando que no past continuous, além do verbo vir com o acréscimo do ing, nós temos o verbo to be antes desse verbo e, de acordo com o sujeito, ele pode ser utilizado was ou were. Então, aqui, nós temos a letra A, she, vamos completar com o verbo watch, lembrando que o verbo to be vem acompanhado, TV when he called. Qual a forma correta para completar essa frase? Were watching, was watching ou watching? Um minutinho para vocês observarem e já nós voltamos com a correção.
Bem, nessa primeira questão, pediu para você marcar a opção das lacunas com past contínuo. Nesse caso aqui é o verbo watch. Então aqui o sujeito she, ela, nós já temos que observar. Para she, qual a forma do verbo to be que eu utilizo? É was ou were? Isso, was. Então logo a opção correta, she was watching. Ela estava assistindo quando ele ligou. Essa ação aconteceu no passado e houve uma certa continuidade. Qual é a ação que estava acontecendo? Assistindo, certo? Então aqui nesse caso é was watching. Se você acertou, eu gostei de ver. Temos mais uma questão para marcar a opção. Na letra B, nós temos aqui o verbo write, que é o verbo escrever. When the phone rang, they alerted. Qual dessas três opções completa corretamente a frase de acordo com o verbo write? Primeira opção, segunda ou terceira? Eu vou dar um minutinho para vocês analisarem e já nós voltamos com a correção. Bem, aqui na letra B, nós vemos aqui, ó, when the phone rang, quando o telefone tocou, they, lembrando, eles, they, nós usamos were, was, ou não usamos nenhuma forma do verbo to be. E o verbo write, como ele vai ficar? Aqui nós temos a forma correta do verbo write, mas a opção correta é were writing, they were writing. Quando o telefone tocou, eles estavam escrevendo uma carta. Essa ação indica uma ação passada, certo? Então, nessas questões, vocês têm que observar qual a forma correta do verbo to be e a escrita correta do verbo. Nesse caso aqui, nós vamos nos atentar mais para a forma do verbo to be, porque ele vai auxiliar esse verbo no gerúndio. Na letra B, nós temos aqui, he play not. Essa frase agora ela vai vir na forma negativa, football, para dizer que ele não jogava futebol. Então, qual a opção correta que nós usamos aqui para completar essa frase? Um minutinho para vocês observarem e nós já voltamos, certo? Bem, aqui na letra C, qual foi a opção que você marcou? A primeira, a segunda ou terceira? Ó, nós temos aqui ele. Logo, nós vamos usar was. He was not playing. Lembrando que para a construção da forma negativa no verbo to be, nós temos o sujeito, nesse caso aqui, ó, he. Verbo to be no passado, mais o not. O verbo principal com acréscimo do ing e o complemento. He was not playing football. Ele não estava jogando futebol, nesse momento aí que eles citaram. Então, a forma correta é essa do meio, was not playing. Se você acertou, eu gostei de ver. Na letra D, nós temos agora uma pergunta. Lembram da regra para perguntas? Que há aquela inversão? Eita, já dei uma dica para vocês, não é isso? Então, vamos ver lá. Nós vamos completar com you speak, e nesse caso aqui em inglês. Qual é a forma correta para nós utilizarmos para construirmos essa pergunta? Primeira opção, segunda ou terceira? Um minutinho para vocês observarem e já nós voltamos com a correção. Bem, aqui você marcou qual opção? Primeira, segunda ou a terceira? Ó, nós temos aqui you. Lembram qual é a forma do verbo to be que nós usamos para you? Was ou were? Ou nós não usamos nenhum, digamos assim, nós não usamos o verbo to be para construir essa frase. Lembrando que nós estamos falando do passado contínuo. Então, a opção correta é you were you speaking? Lembrando que aqui o verbo to be vem primeiro, em seguida o sujeito e o complemento.
Nesse caso aqui, nós usamos o auxiliar, o verbo to be como auxiliar, e ele vem primeiro, porque é pergunta. Where you speak English? Você fala inglês? Então aqui, ó, essa construção. Então, se você fez, está correto. No segundo, pergunta, qual das frases abaixo está no past continuous? Observem todas as informações que nós passamos, o uso do verbo to be no passado, a questão do verbo com acréscimo do ing, a construção das frases. Observem essas 4 frases e daqui a um minutinho nós voltamos para ver se você conseguiu identificar qual dessas frases está no past continuous. Um minutinho para vocês. Bem, vocês analisaram. Então, qual dessas opções é a opção correta? Letra A, B, C ou D? Isso, quem marcou a letra D está correto, ó. I was beginning even with my mom. Olha aqui, nós temos o sujeito, o verbo to be, o verbo principal com acréscimo do ing e o complemento. Por que a letra C não é correta? Porque nós temos aqui o verbo to be no presente, então logo nós vamos descartar esse aqui. A próxima, aqui nós temos My father was worried about your job. O verbo também não está com o uso do ing, então não indica uma continuidade. Esse verbo aqui não está no tempo verbal que nós estamos falando em questão. E na próxima aqui nós temos também, ó, I was not at home. O verbo ele não está conjugado no, digamos assim, com o uso do gerúndio, com o uso ing. Então aqui, ó, nós temos o verbo arrived que está no passado. Logo, a questão correta é a letra D. E se você acertou, eu gostei de ver. É sinal que você realmente prestou atenção. O terceiro vai vir parecido com o segundo. Você vai analisar a frase e observar se essa frase está também no past continuous, na língua inglesa. Segundo o estudo sobre o past continuous, qual das alternativas a seguir está nesse tempo verbal da língua inglesa? Observem novamente essas 4 frases e vejam qual delas está no past continuous. Um minutinho para vocês responderem e nós já voltamos. Bem, vocês analisaram, observaram, e qual a questão correta? Letra A, B, C ou D? Se você marcou a letra C, está correto, ó. Nós temos aqui o sujeito, Maísa, was, verbo to be no passado, playing, verbo play com o uso do ing, videogame when I left. E aqui nós temos o complemento. Vamos analisar as outras frases para ver por que elas não estão no past continuous. Aqui nós temos she was thin. O verbo não está com o acréscimo do ing, logo esse tempo verbal não é o past continuous. Aqui nós temos I am studying. Por que não está no past continuous? Porque o verbo to be aqui, ó, está na forma presente, no forma do presente, and. Então, logo também não está. E aqui, we all were very confused. Dessa forma também está errado, porque está incorreta, porque nós temos aqui, ó, o verbo confused, que não está com o uso do ing. Por isso, nós descartamos essas 3 letras e a correta é a letra C. Mais uma questão. Qual das alternativas apresenta a estrutura correta do past continuous? Qual dessas estruturas aqui nós seguimos para a formação de frases, principalmente frases afirmativas do verbo to be? Letra A, B, C ou D? Um minutinho para você observar e nós já voltamos para conferir. Bem, você olhou, analisou as questões e qual dessas é a opção correta?
qual é a alternativa que apresenta essa estrutura correta do verbo no passado contínuo? Isso. Ó, nós sempre usamos o verbo to be no passado, past, mais o main verb, que é o verbo principal, com o uso do ing. Isso vai indicar que essa frase está no passado contínuo. Aqui não vai estar correta na letra A, porque aqui diz que é no presente, logo nós descartamos essa questão. Aqui fala no verbo to be no passado, até aqui está correto, mas aqui usa que o verbo vai estar no uso do infinitivo. Não é essa a regra. E na letra D, verbo to be no presente, logo nós já descartamos essa questão. Porque nós estamos falando do passado contínuo, ações que aconteceram no passado e que houve essa, digamos assim, essa ação de continuidade. Quinta questão, você vai selecionar qual é a forma correta do past continuous para completar as frases. Aqui nós temos 2 espaços em cada frase, uma é para o verbo to be e a outra para o verbo conjugado, digamos assim, no gerúndio. Então vamos ver a letra A. Kelly was studying ou were studying yesterday. Qual dessas duas opções responde corretamente essa frase? Um minutinho e nós voltamos com a correção. Bem, você analisou a letra A do quinto e qual é a opção correta? Was studying ou were studying? Lembrando, Kelly, ela. Qual a opção correta? Kelly was studying. Kelly estava estudando ontem. Então, was é a opção correta. Was studying. Se você acertou, gostei de ver. Na próxima questão, na letra B, nós temos aqui o espaço para nós completarmos about game with Elliot. I were talking ou I was talking? Qual dessas duas opções completa corretamente essa frase? Observe 1 minuto para nós respondermos essa questão e voltarmos para a correção. Bem, aqui na letra B você observou, analisou e qual foi a opção que você marcou? A primeira ou a segunda? I was talking. I was. Eu estava falando sobre games com o Elliot. I was. Por quê? Para eu, primeira pessoa, eu uso was e não were. Essa é a resposta correta. Então, muito bem. Eu gostaria que você marcasse mais uma opção, a letra C. Nós temos aqui na letra C, we don't know where Julian Patrick was going ou were going? Qual dessas duas opções está correta para completar essa frase? 1 minuto para vocês observarem e nós já voltamos. Bem, você analisou a letra C, observou e qual a opção correta? A primeira ou a segunda? Nós vimos aqui que é a segunda, por quê? We don't know. Nós não sabemos onde Julia e Patrick were going. Estão indo, eles estão indo. Logo, nós vamos usar were e não was, porque o was eu uso somente para I, he, she, it. E aqui nós vimos, o sujeito we, nós. Mais uma questão. I think the car was making ou were making noise because it's old. Esse carro, está acontecendo isso porque ele was making ou were making. Lembrando que o sujeito aqui é the car. Qual a opção correta? 1 minutinho para vocês responderem e nós já observamos essa resposta.
Bem, você analisou, observou e qual a opção correta? Primeira ou segunda? Nós vimos aqui, I think the car was making. Aqui ó, the car was making noise because it's old. Eu penso que o carro está dessa forma porque ele é velho, ó, was making. Muito bem, então aqui nós temos essa atividade de reforço. Eu espero que vocês tenham acertado bastante. Você pode revisar não só a atividade ou o conteúdo no nosso canal. Fiquem atentos às nossas aulas, nós aguardamos vocês em aulas próximas. Até a próxima aula, bye bye!